Faço um registro da presença para a abertura da nossa sessão. Tendo número regimental para a abertura da sessão, nós vamos ouvir o vereador Luiz Emanuel, texto bíblico, já que a paz impera. Peço a todos os vereadores que fiquem de vereadores e demais pessoas que nos acompanham no plenário, que fiquem de pé. Eclesiástico, contra a ambição e a mentira. Não pratiques o mal, e o mal não cairá sobre ti. Afasta-te da injustiça, e a injustiça se afastará de ti. Filho, não semeies o mal nos sulcos da injustiça, para não recolheres 7 vezes mais. Não peças ao Senhor um governo, nem ao rei um lugar de destaque. Não te justifiques diante de Deus, e não pretendas parecer sábio diante do rei. Não procures ser juiz, se não tens suficiente força para fazer frente às injustiças. Não vá acontecer que temas diante de um homem poderoso, e te exponhas a pecar contra a equidade. Não ofendas a população inteira de uma cidade, e não te deixes arrastar ao erro na reunião. Não acrescentes um segundo pecado ao primeiro, porque, nem mesmo por causa de um só, ficarás impune. Não digas, Deus há de olhar a quantidade dos meus dons. E quando oferecer as minhas dádivas ao Deus Altíssimos, eles a aceitarão. Ele as aceitará. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Agradecer ao vereador Luiz Emanuel pela leitura do texto e convidar o vereador Anderson Marinho, vereadora Neuzinha, para assumir a primeira secretaria e fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª Sessão Ordinária, primeira sessão legislativa, 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizado no dia 16 do dia do mês de maio de 2013, Salão Maria Ortiz, Palácio Atílio Vivaco, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, nesta cidade. A hora regimental para início da sessão às 17 horas, estando na presença do vereador Davi Ismael, que solicitou o registro eletrônico para verificação de quórum para abertura dos trabalhos. Com a presença de um vereador, quórum suficiente para abertura de trabalho. Após o período regimental de 15 minutos, o presidente Fabrício Gandini solicitou o registro eletrônico para abertura dos trabalhos. Com a presença do vereador Namichek, Luiz Emanuel, Davi Ismael, Reinaldo Bolão, Rogerinho, Wanderson Marinho, Zezito Maio, 8 vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao vereador Rogerinho a gentileza de proceder à leitura do texto bíblico em cumprimento à resolução 1722 de 98. O vereador leu da tribuna o livro de Salmos, versículo 9 ao versículo 11, sob o título Elogio da Lei. Lida a seguir pelo senhor vereador Wanderson Marinho, a ata da sessão anterior sendo aprovada como redigida. Comparecer os vereadores Vinícius Simões e Serjão. Leitura e encaminhamentos, projeto de lei. Vereador Luiz Paulo Amorim, 240. Comparecer o vereador Luiz Paulo Amorim. Leituras, deferimentos, indicações. 2.463, 2013, vereador Namichek, 2.472, 2.575, de autoria do vereador Fabrício Gandini. Leitura de deferimentos, votos pesados, de autoria do vereador Davi Ismael. Leitura de discussão da aprovação e requerimento plenário, número dos 370, do vereador Devani Ferreira. Comparecer o vereador Marcelão Elisinho Coutinho. Leitura, discussão e aprovação dos votos de louvor 332, vereador Serjão. Comparecer o vereador Devani Ferreira. No início de grande expediente, a hora liderança partidária, somar a presidência o vereador Namichek para parabenizar a Polícia Capixaba, na pessoa do secretário de Segurança André Garcia,
pela prisão do marginal que assassinou o professor Guilherme, tirando fora de circulação mais um psicopata que estava atormentando a população de nossa cidade. Rogerinho, para falar da indicação do vereador Namichek, que indica a recuperação de faixas de pedestre na Rua das Palmeiras, próximo ao campo de futebol do supermercado Extra Bom. Próximo também é MF Ceciliana Abel de Almeida, na Rua Arlindo Sodré, do bairro Itararé. A hora dos oradores é somar a tribuna o senhor vereador Fabrício Gandini, para demonstrar novamente a sua indignação com o assassinato do professor Guilherme de Almeida e disse que espera punição severa e rápida para o ocupado, que demonstrou na entrevista concedida ao Bom Dia do Espírito Santo pelo coronel Edmilson dos Santos, recém-nomeado pelo governador Renato Casagrande, para assumir o comando geral da Polícia Militar, que, quando indagado, apresentou a Mário Bonella sobre a instalação da unidade permanente Jardim Camburi, novo comando geral, que hesitou e saiu com uma evasiva. Isso está em estudo. Disse que vai pedir urgência do projeto encaminhado pelo Executivo. Vereador Rogerinho, que dando continuará a fala da liderança partidária, falou sobre os moradores da região da Praça dos Namorados, que estão satisfeitos com a limpeza pública daquele lugar, e que foi pontuado pelo vereador Reinaldo Bolon com relação aos urubus naquela praça por ter sido algo casual. Diz também que faz cobrança ao prefeito Luciano Rezende, mas é importante falar também da qualidade deste prefeito. Vinícius Simões, para exibir o vídeo do assalto que ocorreu com o professor Guilherme um mês antes dele ter sido assassinado. Diz que parabeniza a prisão do assassino, não resolve nada, pois amanhã esse bandido estará solto nas ruas. Falou que é importante que as autoridades fortaleçam a mudança do Código Penal da década de 40, que é da era Vargas. E emocionado diz que a sociedade foi omissa com esse professor, que morreu lutando. Finalizou dizendo que não vai deixar de falar desse episódio que marcou a sua vida. Com o grande encerramento, na segunda fase dos trabalhos e grande expediente, o presidente solicitou aos senhores vereadores presente o registro para o início da ordem do dia. Com a presença de 15 vereadores, a presença deu aberta à ordem do dia, com as seguintes deliberações. Solicitado em discussão os vereadores Reinaldo Bolon, Luiz Emanuel, Neuzinho de Oliveira, Fabrício Gandini, ao veto total oposto pelo prefeito, projeto de lei 6.555 do vereador Reinaldo Bolon, que acrescenta o parágrafo 1 do artigo 43, que instituiu o Código de Limpeza Pública no município. Não havendo escrita para encaminhar a matéria, foi submetida em votação. Foi tendo sido rejeitada por 6 votos sim, 8 votos não. Solicitado em discussão o vereador Davi Ismael, o veto total oposto pelo prefeito, projeto de lei 355, de autoria do vereador Ismael Almeida, que dispõe sobre os direitos de pessoas com deficiência visual a receberem o boleto do pagamento de IPTU confeccionado no sistema Braille. A matéria foi encaminhada pela vereadora Neuzinha de Oliveira, discutida pelo vereador Davi Ismael, submetida em votação. A presidência foi mantido o veto por 10 votos sim, 3 votos não. O presidente anunciou a prorrogação da sessão para o regime de urgência fosse votado. O senhor presidente submeteu ao plenário o regime de urgência. Projeto de lei do vereador Namichek, 12 votos favoráveis. Projeto de lei 216, contido no processo 4.445 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a desafetar a área de domínio público localizada no bairro Jardim Camburi para a implantação da unidade integrada da polícia. O vereador Marcelão discutiu a matéria, a vereadora Neuzinha encaminhou a mesma, sendo após, logo pelo senhor presidente, submeteu a matéria ao presidente da Comissão de Justiça, vereador Namichek, e os demais membros, dando pela constitucionalidade e legalidade do mesmo. Encaminhada pelo presidente da Comissão de Políticas Urbanas, Davi Ismael, os demais membros votaram o relato pela legalidade submetida à votação pela presidência e foi aprovada por 11 votos. Esgotado o horário regimental, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando antes aos vereadores a comparecer à próxima sessão a realizar-se no dia 21 de maio, às 17 horas, para o qual designou o expediente interno e externo, ordem do dia, demais trabalhos,
das comissões do que mais ocorrer. Encerrou-se a sessão às 20h05, do que para constava lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelo presidente e secretário da mesa. Ata lida como redigida, senhor presidente. Obrigado, vereadora Neuzinha. Os vereadores, a presidência consulta se há alguma retificação a fazer na ata lida. Não havendo, considero aprovada. Roubaram o seu momento. Leitura do expediente interno. O meu... Depois eu te conto. Obrigado, viu, Rogerinho? Que é aqui? Isso é rosa. Oi? Ok. Vai entrar em urgência? Processo 5.256, 2013, Prefeitura Municipal de Vitória, que altera o artigo 44 e 45 da Lei 6.592, de 3 de maio de 2006. Vai entrar em regime de urgência? Processo 5.192, Prefeitura Municipal de Vitória, que altera o artigo 2º da Lei 8.185. Processo 5.193, procedência Prefeitura Municipal de Vitória, que altera o artigo 3º da Lei 8.459, de 2013. Expediente interno. Projeto de Lei 243, 2013. Luiz Paulo Amorim. 244, Reinaldo Bolão. 245, Reinaldo Bolão. 246, Fabrício Gandini. 247, Marcelão. 248, Marcelão. Indicação. 2.587, Davi Ismael. 2.588, Reinaldo Bolão. 2.588, 2.591, Luiz Paulo Amorim. Indicação 2.595 a 2.599, Devani Ferreira. 2.600, Devani. 2.601, Devani. 2.602, Davi Ismael. Projeto de indicação Luiz Paulo Amorim, 2.624, 2.625, 26, 27, Luiz Paulo Amorim, 2.000... Agora voto de pesar, 2.627 a 2.645. Voto de pesar, 51, Devani Ferreira. Voto de profundo pesar pelo trágico falecimento do soldado Leonardo Faria Márcio, ocorrido no 15 de maio do corrente ano. Devani Ferreira, voto de profundo pesar pelo trágico falecimento do cabo Jorge Colodete Mião, ocorrido em 15 de maio. Voto de pesar, vereador Serjão, pelo falecimento do senhor Manuel Loyola Júnior. Voto de pesar, número 54, Serjão, pelo falecimento do senhor Antônio Pipe. Requerimento em plenário 374, vereador Namicheque, requer o arquivo do processo 4.023, referente ao projeto de lei 196, 2013, de minha autoria, que tramita nessa casa. Requerimento em plenário, vereador Serjão, altera o artigo 102 do projeto de lei 478. Requerimento em plenário 378, Luiz Paulo Amorim, que acrescenta o artigo 4º do projeto de lei 51. Requerimento em plenário 379, Serjão, requer informação referente às atividades realizadas na necrópole de Santo Antônio e de necrópolis Santo Antônio Maruípe, do município de Vitória. Moção 41, moção de aplauso pelo Sindilimp, Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza, pelo Dia do Gari. Essa é a moção do vereador Reinaldo Bolão. Voto de louvor no Micheque. Voto de louvor com site Notícia Folha Vitória, pelo aniversário de 6 anos. Voto de louvor 371, Luiz Paulo Amorim. Voto de louvor pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar, comemoração ao aniversário de 10 anos. Voto de louvor 372, Devani Ferreira. Voto de louvor com o coronel da PM, Edmilson Santos, pela sua posse, com o Comando Geral da Polícia Militar, que ocorrerá no dia 17 de maio do corrente ano. Voto de louvor 373, Fabrício Gandini. Voto de louvor com a estudante Camila Krivlin,
Almeida pela conquista do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero e por contribuir para a divulgação do Espírito Santo em nível nacional. Voto de louvor, vereador Luiz Emanuel, com o senhor Cacau Monjardim, pela homenagem recebida na solenidade de lançamento do livro Contando História. Voto de louvor, Luiz Emanuel, com a senhora Cecília Milanês, pela homenagem recebida na solenidade do lançamento do livro Contando História 2013. Expediente interno lido, senhor presidente. Inclua-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, voto de pesar, requerimento plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes, voto de louvor, moções, requerimentos sujeitos à votação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o tempo destinado ao pequeno expediente, nós vamos agora passar ao grande expediente, com a hora das lideranças partidárias e dos oradores inscritos. Eu queria solicitar aos vereadores se a gente pudesse transferir, até porque nós combinamos aqueles 17 vetos que estão na pauta. Vereador Luiz, ok, então. Então vamos... É o primeiro, vereador Luiz Emanuel? Primeiro orador, vereador, liderança inscrita, vereador Zezito Maio. Senhor presidente, vou permutar meu tempo com o líder do PSDB, vereador Luiz Emanuel. É regimental. Vereador Luiz Emanuel, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora Neuza de Oliveira, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Assembleia, pela internet, os nossos frequentadores do plenário da Câmara Municipal, e em especial queria saudar a juventude do PSDB que acompanha nossa sessão no dia de hoje. Eu primeiro quero agradecer ao vereador Zezito Maio pela gentileza em me ceder o tempo na ordem das lideranças partidárias. Naturalmente, e todos vocês já devem ter tomado conhecimento, é um dia diferente, por que não dizer especial, por conta de um processo que vem se arrastando aí ao longo dos últimos 3 meses, que traz desgaste natural a todo mundo, tanto a mim, como vereador dessa casa, quanto ao partido pelo qual me elegi, no qual milito há 10 anos, partido que eu tive a honra de presidir em Vitória nos últimos 4 anos, e que infelizmente, por um curto período de tempo, mas um tempo sofrido, permitiu que pessoas sem legitimidade política, sem voto e até sem crédito pudessem estar falando em nome do partido. Isso criou alguns transtornos. Eu já disse isso aqui algumas vezes, jamais me furtaria a fazer o debate que a cidade espera que eu faça. Quando eu digo cidade, a cidade é a parte proporcional que me elegeu, mas também a parte que não me elegeu. Eu deixei de ser o vereador dos 4.838 eleitores que me deram seu voto no dia 7 de outubro das eleições de 2012, para me tornar o vereador da cidade de Vitória. E eu não consigo, vereador Luizinho, imaginar que alguém elege alguém para ficar calado, para não defender suas convicções. Eu não tenho o direito de vir aqui agredir ninguém. Não tenho esse direito, mas fazer o debate político, seja ele em qual âmbito for. E não existe mandato partidário sem partido político. Aliás, essa é uma belíssima discussão para a gente fazer sobre diversos aspectos, né? Então, o partido, ao meu juízo, talvez até muito em função da minha própria formação acadêmica, da minha particular profissão, é uma escola de formação política. É no partido que você envolve as pessoas e passa a construir uma cultura programática capaz de trazer adesões para que você construa um espaço de conquista de poder. Quem está na política é legítimo que dispute o poder e que saiba ganhar e que saiba perder. E que não relute ao ter que discutir
as suas convicções ideológicas, programáticas e, naturalmente, a particular defesa de princípios. Foi isso, senhoras e senhores, que durante esse período, eu fiz pela imprensa, dessa tribuna, ou com quem eu conversasse. Em nenhum momento, publicamente, alguém me ouviu dizer que ia deixar o PSDB. Nenhuma vez eu disse isso. Mais do que isso, na verdade, eu briguei para continuar no PSDB. E hoje, o vereador Luizinho, o vereador Vinícius, o vereador Zezito Maio, o Anderson Marinho, o vereador Luiz Paulo Amorim, o vereador Nami Schecker, todos os vereadores dessa casa, o vereador Marcelão, que já vi aqui hoje, em particular, meu amigo, presidente dessa casa, o vereador Fabrício Gandini. Eu tenho que agradecer muito Vossas Excelências, que foram solidários com esse vereador, não se furtaram a sentar comigo e abrir o coração, a mente, tá certo? E os espaços partidários para que eu pudesse, se fosse confortável para mim a qualquer momento, fazer uma mudança de partido político. Eu sou grato pela solidariedade, mas estou muito feliz hoje por poder dizer a vocês que eu não vou deixar o PSDB. Eu não deixaria de forma alguma, a não ser que fosse insustentável a condição de relacionamento com as principais lideranças do partido. E a gente veio conversando nos últimos dias aí com o deputado César Colnago, com o nosso, que é o presidente estadual do partido, com o vice-presidente da legenda, uma aquisição extraordinária do PSDB, que é o ex-prefeito de Colatina, atual diretor, presidente do Bandes, Guerino Balestrace, com o ex-prefeito Luiz Paulo, com o Max Filho, com Rita Camata. Então, o partido tem grandes quadros e eu não poderia ser diferente. A gente conversou, todas as absurdas, os absurdos documentos que foram representados contra mim no PSDB, eu queria só mais 30 segundos, vereador Fabrício Gandini, foram arquivados, até porque absurdas eram as considerações. Alguém queria me proibir de falar. Alguém queria transformar o PSDB num partido de exceção, num tribunal de exceção, num espaço antidemocrático. E eu não me furtei a fazer esse debate, dizer que o partido estava perdendo suas raízes democráticas de vitória no Estado, que não era passível de continuar construindo o partido dessa forma. Enfim, eu queria agradecer muito, em particular, os meus amigos, que tanto me ajudam, tanto refletem comigo esse processo, Xandão, André Amaral, Isabela Vasconcelos Grace, Elias Salim, está faltando alguém? Renan Seixas, Higine. Então, todos vocês, e muito obrigado, e pode contar com a militância desse vereador, desse quadro, por muito tempo no PSDB. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Emanuel. Pela ordem, presidente. Vereador Anderson Marinho. Só conceder o meu tempo de 5 minutos para que possamos dar andamento no nosso trabalho. Ok, então vamos fazer a proposta, se os vereadores concordarem, a gente mantém essa pauta, essa ordem. Senhor Tanto presidente, de liderança até eu ia pedir, porque a gente abriu a sessão, o vereador Luiz Emanuel estava precisando fazer esse debate. Eu acho que se os outros concordar com a proposição do vereador Anderson, que falou aí, a gente deixa a mesma pauta, porque tem 17 vetos, para que nós possamos votar. Queria, então, colocar em votação primeiro, né? Os vereadores concordam com o encaminhamento do vereador Zezito de permanecer a pauta da mesma forma para a próxima sessão. Permaneça como estão. Aprovado. Encerrada, então, a hora dos oradores e liderança, nós vamos passar a ordem do dia. Preciso que os vereadores façam a recomposição do quórum para a gente abrir. Manter os vetos todinho? Tendo 10
10 vereadores presentes. Nós temos quórum, né, para abertura da ordem do dia, 11 vereadores. Vamos fazer, então, 38ª sessão ordinária. Discussão única e votação do veto ao projeto de lei número 147, de autoria do vereador Dermival Galvão, de 2011, que institui sobreimpressão no sistema Braille para contas de fornecimento de serviço público de telefone, energia elétrica, gás e água para usuários portadores de deficiência visual e da outras providências. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria para ser encaminhada. Não tendo quem queira encaminhar, matéria em votação. Sim, mantém, não rejeita o veto. Calma, Nani. Daqui a pouco vai aparecendo, não é para manter, hein? Ó, segundo meu líder na mexer, é para manter tudo, hein? Segundo meu líder, é para manter tudo. Ô, liderança, manter esses vetos todinhos. Só para não fazer uma limpeza de veto. Lembrando que nós temos quase 50 vetos na casa. Nós colocamos 17 que nos pareciam mais consensuais entre os vereadores, inicialmente, mas temos mais um grupo de vetos que precisam ser avaliados, e aí o vereador Davi, com a sabedoria dele, vai conversar com os vereadores para continuar. A gente tinha veto de 2009, agora estamos em 2011, 2012, é bom que a gente chegue para a gente cumprir o regimento. Todos os vereadores fizeram a votação, encerrada a votação. Doze votos sim, um voto não. Mantido o veto do prefeito. Do veto total ao projeto de lei número 206/2011, de autoria do ex-vereador Aloysio Varejão, que dá nova redação ao artigo 1º da lei 5.787, a Comissão de Justiça também foi pela manutenção do veto. A votação, maioria absoluta, escrutínio secreto. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria para ser encaminhada. Não tendo quem queira encaminhar, matéria em votação. Como? Trocar? Falta só 15. Bota seu não aí, Marcelão. Não tá dando 3, porque Sérgio faltou e bolão. Vereadora Neuzinha, por favor, proceder à votação. Sérgio, bolão e Marcelão. Deusinha. Os não. Encerrada a votação. 11 votos sim, 2 votos não. Mantido o veto do prefeito. Do veto total ao projeto de lei número 252/2011, de autoria do ex-vereador Dermival Galvão, que obriga a Prefeitura do município de Vitória a divulgar em seu site oficial com 48 horas de antecedência qualquer interdição de via, indicando os caminhos alternativos a serem utilizados. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto, a votação, a maioria absoluta, escrutínio secreto. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria para ser encaminhada. Não tendo quem queira encaminhar, matéria em votação. Derruba o veto, né? Luiz Emanuel. Eu peço também, se você mandar, né? Eu estou fazendo qualquer negócio aqui, mas quem manda é você. Vereadora Neuzinha de Oliveira e vereador Rogerinho. Ok. Encerrada a votação. 9 votos sim, 4 votos não. Mantido o veto. Do veto total, projeto de lei 240/2011, de autoria do ex-vereador Ademar Rocha, que acrescenta parágrafo 4º ao artigo 19º da Lei 6.080, de 29 de dezembro de 2000, que institui o Código de Postura e de Atividades Urbanas. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto, a votação maioria absoluta, escrutínio secreto. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, nós vamos botar a matéria em votação. Aí foi cancelado. Quem foi cancelado? A agenda que teria aqui, ó, antes do meio-dia.
escola? É. Aí. Esse ele tá. E ela quer confirmar isso aqui amanhã. Confirmado. Tá. 19h30. É, isso é meu. Entendi. Quer que a agenda. Não, Vereador Vinícius Simões. coloca alguma coisa aí nessa parte da manhã. Não, deixa como tá. Pode deixar como tá. Encerrada a votação. 11 votos sim, 2 votos não, mantido o veto. Do veto total, projeto de lei número 65/2010, de autoria do vereador Fabrício Gandini, que dispõe sobre medidas de combate à poluição sonora. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto. A votação maioria absoluta, escrutínio secreto. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria em votação. Ô, Luizinho, que é isso, Luizinho? Vereador Rogerinho, vereador Marcelão. Encerrada a votação. 10 votos sim, 3 votos não, mantido o veto do prefeito. Aumentou, hein? 3 não. Quando é Gandini, aumenta um pouquinho. Do veto total do projeto de lei contido no processo número 3.129, de autoria do vereador Fabrício Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de calha coletora na saída de água dos aparelhos de ar-condicionado. Comissão de Justiça pela manutenção do veto, votação maioria absoluta, escrutínio secreto. Matéria em discussão. Amanhã estamos lá, meio-dia. Não tendo quem queira discutir, matéria em votação. Vamos para 23, Luizinho. E eu e você estamos aqui. Vereador Luiz Paulo Amorim. Encerrada a votação. 11 votos sim, 2 votos não. Mantido o veto do prefeito. Do veto total, projeto de lei número 71/2012, de autoria do ex-vereador Sérgio Sá, que dispõe sobre destinação de pneus inservíveis existentes no município e obriga a fixação de cartaz nas lojas que comercializam esses produtos. A Comissão de Justiça foi pela rejeição do veto. A votação maioria absoluta, escrutínio secreto. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria em votação. O que a gente vota, como é que é? presidente? Como é que Sim, vota? rejeita ou mantém? Esclareça. Mesma coisa. Sim, mantém, não rejeita. Sim, mas é rejeição. Sim, mantém, não rejeita. Não, a orientação só quando é pela inconstitucionalidade que é diferente. Ah, tá. Nesse caso, mantém da mesma forma. Sim, mantém o veto e não rejeita. A gente está avaliando o veto sempre, ok? Então, se eu quiser manter, eu vou votar sim. Ah, tá. Isso. Exatamente. Vereador Vinícius Simões, Rogerinho. Terminada a votação. 10 votos sim, 3 votos não, mantido o veto. Do veto total, projeto de lei número 185/2012, de autoria do ex-vereador Sérgio Sá, que obriga a companhia Cezan a executar gratuitamente as ligações intradomiciliares dos imóveis residenciais de famílias com renda até 3 salários mínimos ou renda per capita de até meio salário mínimo. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto, a votação maioria absoluta, escrutínio secreto. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir. Matéria para ser encaminhada, vereador Davi Ismael. Não quero encaminhar, excelência. Ok. Ei, senhor presidente, queria encaminhar pela manutenção ao veto, mas parabenizar o vereador Serginho de Sá por trazer à tona um debate tão importante. Pedir o silêncio, por favor, no plenário. Vereador Luizinho, esse projeto já está implementado em nosso estado. O governo do estado
O governo Renato Casagrande, demonstrando a sua sensibilidade social, já implementou. Isso já acontece. O programa Se Liga na Rede já é uma realidade em nosso estado, permitindo essas ligações de forma gratuita. Então, nada mais sensato do que mantermos o veto, dada a sua implementação já ocorrida. Está correto, vereador. Vereador Luizinho para Eu encaminhar a retiro meu matéria. encaminhamento, excelência. Vou votar Ok. para o nosso líder do PSD. Não tendo mais quem queira encaminhar, nós Eu vamos gostaria de iniciar. encaminhar. Ó, vereadora Neuzinha. Eu gostaria de encaminhar dizendo da importância do tratamento de esgoto, dizendo da importância dessa ligação, mas também dizendo que eu acho a taxa muito cara, a taxa de tratamento de esgoto. Uma conta de R$80 passa a vir a 180. Então, nem tudo que reluz é ouro. É de graça a ligação, mas a gente vai pagar o tratamento, que é importante o tratamento de esgoto, mas ainda eu acho essa taxa do tratamento de esgoto muito alta para as comunidades carentes. Eu acho muito alta. Muito obrigada. Obrigado, vereador Neuzinho. Não tendo mais quem queira encaminhar, matéria em votação. Sim, mantém o veto, não rejeita. Vereador Vinícius Simões, Rogerinho e Luiz Emanuel Devani Ferreira. Encerrada a votação. 9 votos sim, 4 votos não. Mantido o veto do prefeito. Do veto total, projeto de lei número 23, 2012, de autoria do então vereador Max da Mata, que dispõe sobre a inclusão de deficientes mentais no rol dos usuários do subsistema de transporte de passageiros porta a porta, que compreende a parcela do Sistema Municipal de Transporte Coletivo de Passageiros de Vitória, SMTC Vitória. Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto, a votação maioria absoluta, escrutínio secreto. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria em votação. Vereadora quer encaminhar? Vereadora Neuzinha, antes, porém, para encaminhar a matéria. Só queria lembrar a casa que parabenizar. Posso caminhar, presidente? Parabenizar. Esse projeto é importante, principalmente, né, independente. No sábado agora foi o Dia Nacional do Paciente Antimanicomial, né? Foi uma marcha falando sobre a psiquiatria, sobre a humanização do tratamento das pessoas com problemas mentais. Então, essa casa está de parabéns, no sentido de quando ela começa a se envolver num contexto de humanização do atendimento aos usuários, independente de quem seja. Muito obrigada, senhor. Vereador Marcelão. Eu vou pedir para a derrubada do veto do projeto do secretário Max, até porque o secretário agora está na nossa pasta e fez esse projeto maravilhoso, assim como a Neuzinha defendeu aí também, eu vou defender, que é um projeto maravilhoso. E peço aos vereadores para derrubada do veto. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Não tendo quem queira encaminhar, a matéria em votação. Senhor presidente. Vereador, nós já iniciamos a votação. Não, mas é para encaminhar. Mas nós já iniciamos a votação, já encerrei, vereador. Deixa o líder falar, presidente. Infelizmente, eu já tinha aberto a votação, eu não posso voltar atrás. Conversa aí, vereador. Tem aí uma... Vereador Vinícius Simões, vereador Luiz Emanuel. Vereador Luiz Emanuel ausente. Ok, então encerrada a votação. 10 votos sim, 2 votos não. Mantido o veto do prefeito. Do veto total, projeto de lei número 86, de autoria do vereador Zezito Maia, que dispõe sobre a obrigatoriedade das doações de medicamento de doença de hipertiroidismo e hipotireoidismo na rede municipal de saúde para pessoas com alto índice de doença em nosso município. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto, a votação maioria absoluta, escrutínio secreto. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria para ser encaminhada. Vereador Neuzinha? Vereador... Encaminhar. Vereador Zezito. Infelizmente, esse projeto foi vetado porque cria despesas e como nós estamos no momento de ajudar o município, espero que isso entra automaticamente depois o município fazer um estudo A
eu vou votar sim, vou acompanhar o Executivo. Ok, vereadora Neuzinha. Bom, eu gostaria de, como presidente da Comissão de Saúde, considerando que nós não temos tantos pacientes assim, eu vou votar não. Porque na discussão do projeto nós vimos o alcance social, nós sabemos que o município passa por várias dificuldades, mas a relevância do projeto, a relevância e a quantidade de pacientes que temos no município não é tão grande assim. Mesmo sabendo que vou ser um voto minoria, mas pela relevância da matéria, eu vou votar não. Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Não tendo quem queira encaminhar. Matéria em votação. Sim, mantém o veto, não rejeita. Vereador Luiz Manuel. Encerrada a votação. 8 votos sim, 5 votos não. Mantido o veto do prefeito. Lembrando que esses vetos possivelmente foram todos da gestão anterior. Do veto parcial, projeto de lei número 162 de 2011, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, que equipara a pessoa com transtorno de aspecto autista à pessoa com deficiência, para fins de fruição dos mesmos direitos assegurados por sua lei orgânica do município de Vitória e outras legislações, e da outras providências. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto parcial que foi feito. Então, matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria para ser encaminhada. Vereadora Neuzinha. Vou estar pedindo para encaminhar. Estava olhando, eu não tive tempo de olhar, eu estava querendo ver qual é a parte do projeto que foi vetada. Considerando que quando nós fizemos esse projeto, essa proposta, inclusive hoje, pela palestra do Dr. Paulo Batistuta, ele apresenta tecnicamente aonde... Ok. Ele apresenta tecnicamente que também, devido à condução do parto, pode-se o filho seu se tornar autista após os 3 anos de idade. E eles vetam no artigo 2º, manter preferencialmente em cada uma das regiões do seu território o atendimento integrado à saúde, a educação com especialização de tratamento de pessoas com autismo. Ok. Realizar testes específicos gratuitos para diagnóstico precoce do autismo, preferencialmente em criança entre 14 e 20 meses de idade. Quando as mães vão saber que seu filho já é autista, as pessoas já estão falando, seu filho é sem educação. E ela ainda não sabe que ele é autista. E por isso ele sofre algumas perseguições, o bullying, né? E quer queira, quer não, a pessoa com autismo avançado, ela não passa da idade, a idade mental é de 1 ano e 8 meses. Então, ela é uma criança que precisa de uma atenção. Então, fica a cargo dos vereadores, vou compreender, e se dependendo da votação, no próximo pleito votaremos com a matéria, para discutirmos melhor também. Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Não tendo quem queira encaminhar, lembrando que o veto é parcial. Nós vamos iniciar a votação. Sim, mantém o veto parcial, não rejeita o veto parcial. Vereadores, todos. Vereador Davi Ismael ausente? Ok. Terminada a votação. 7 votos sim, 5 votos não. Mantido o veto do prefeito. Veto parcial. Ok? Veto parcial número 163, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, que institui a Semana de Conscientização Vitória Precisa Conhecer o Autismo, a ser realizada anualmente na primeira semana de abril, no âmbito do município de Vitória.
A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto parcial. A votação maioria absoluta, escrutínio secreto. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria para ser encaminhada. O vereador Neuzinho gostaria de encaminhar a matéria? Eu gostaria de agradecer aos vereadores. Eu gostaria só de saber aqui onde foi vetado, considerando que hoje nós estávamos envolvidos na audiência pública e não tivemos o veto aqui. Aqui o veto. Foi um parágrafo único, apenas um parágrafo foi vetado, que diz... bom, ficou instituída a semana, mas o artigo que foi vetado é que, parágrafo único, a semana que trata o caput desse artigo para a consecução dos objetivos dessas leis teriam as seguintes atividades. Seriam atividades de seminário para esclarecer o quanto que é autismo, o acompanhamento médico, promover a integração das pessoas autistas, seriam promover campanhas educativas. De que vale ter uma semana do autismo se não vai ter um trabalho de conscientização para saber o que é autismo? Fica inócuo. Eu agradeço o vereador e peço a derrubada do veto. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Não tendo quem queira encaminhar, nós vamos iniciar a votação. Sim, mantém o veto parcial e não rejeita o veto parcial. Vereador Davi, vereador Devani, guardar a votação. Davi foi embora? Encerrada a votação. 9 votos sim, 3 votos não. Mantido o veto do prefeito. Veto parcial. Do veto parcial, projeto de lei número 47, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, que institui o Dia Municipal do Trabalhador de Coleta e Resíduos e Limpeza Urbana, o GARI. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto parcial. Votação maioria absoluta, discutido em secreto. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria para ser encaminhada. Não tendo quem queira encaminhar, matéria em votação. Encerrada a votação. 11 votos sim, 2 votos não. Mantido o veto do prefeito. Do veto parcial, projeto de lei número 240 de 2012, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, que inclui no calendário anual de eventos o Dia Municipal dos Animais. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto parcial. A votação, maioria absoluta, discutindo em secreto. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria para ser encaminhada. Não tendo quem queira encaminhar. Vereadora Neuzinha, só um presente, por favor. Vereador Luiz Manuel para encaminhar a matéria. O que foi vetado? Eu estou sem computador aqui, eu estou sem condição de verificar isso. Se pudesse clarear para a gente aí, seria bom. Estou sem computador porque o computador deu problema, viu, vereador presidente? Ok, vereador. Fica instituído o calendário de evento do município de Vitória, o Dia Municipal dos Animais, ser comemorado dia 4 de outubro de cada ano. Foi vetado o artigo 2º e 3º, que era: o Poder Executivo promoverá projeto Amigo Animal nas escolas, no ensino, como campanha para uma adoção consciente. Artigo 3º, o Poder Executivo firmará convênios e parceria com a administração direta e indireta dos entes e federação do setor privados, entidades, instituições para realizações dos eventos. Assim, eu quero encaminhar a matéria. Eu até gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer que quando nós mantivemos o veto da questão do autismo,
estamos fazendo o levantamento, é impressionante a quantidade de crianças e adultos, homens, autistas, mulheres autistas no município de Vitória, que não têm condições de se aposentar, porque não dão direito ainda na lei federal. É muito grande e ainda o autismo é escondido atrás das cortinas. Muito obrigada. Vereador Luiz Emanuel, pelo tempo de 3 minutos para encaminhar a votação. Eu vou usar a tribuna, vereador presidente Gandini e os senhores vereadores, pelo seguinte. Ontem nós fizemos a nossa segunda reunião do Fórum Municipal de Bem-Estar Animal. Realizamos essa reunião do Fórum na Assembleia Legislativa. Tivemos, inclusive, a presença do prefeito Luciano Rezende em determinado momento da reunião, que muito nos honrou. Deputado Hércules Silveira, deputado Janete Sá. E há cada dia que passa uma mobilização maior, vereador Michel, nessa cidade, para que as políticas de bem-estar animal, elas se efetivem. E uma das coisas que a vereadora Neuzinha primou nesse projeto de lei foi exatamente para levar até as escolas os conceitos e romper preconceitos em relação ao animal, principalmente em relação à questão da adoção responsável. Portanto, vereadores, eu queria encaminhar pela derrubada do veto, porque não faz sentido o Poder Executivo concordar em criar o Dia dos Animais e não se responsabilizar por mais nada. Aliás, o Poder Executivo, que diga-se de passagem, acabou de ter uma atitude em favor do bem-estar animal, nomeando a Virgínia Brandão, presidente da Sociedade Protetora dos Animais, como secretária, assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde, pelo que me consta, exclusivamente para cuidar das políticas de proteção e bem-estar animal na cidade de Vitória. Então é um contrassenso essa Câmara não concordar que tem responsabilidade do Poder Executivo Municipal, e aí os vereadores que estão legislando pela causa animal precisam perceber isso. Tá certo? Eu falei para Vossa Excelência, vereador Rogerinho, falei para o Zezito aquele dia, eu não quero exclusividade para esse tema não, muito pelo contrário, eu quero coerência. Esse é o momento de ter coerência. É derrubar o veto e chamar o Poder Executivo para discutir essa matéria no âmbito que nós temos que discutir. No âmbito do Fórum Municipal de Bem-Estar Animal e para discutir, evidentemente, as políticas que o governo tem que... E já colocou, o prefeito Luciano Rezende onde disse claramente que vai se dedicar e vai colocar a prefeitura também para cuidar dessa questão. Tá ok? Então, o encaminhamento é para derrubar o veto e manter o projeto integral da vereadora Neuza de Oliveira. Gostaria de encaminhar a matéria, senhor presidente. Ok, vereador Rogerinho, pelo tempo 3 minutos. E depois o nome. Senão você é incoerente. Boa tarde a todos os vereadores, senhor presidente Fabrício Gandini, aquele que nos assiste pela TV Câmara. Eu quero concordar com o vereador Luiz Emanuel. Eu acho que nós precisamos criar cada vez mais políticas da causa animal. Semana passada, vereador, o senhor relatou muito bem aqui que o senhor tinha conversado comigo e com o vereador Zezito Maia sobre esse tema. O vereador Zezito Maia já falou que vai votar a favor também do projeto. E nós estamos aí, vereador. Eu acho que esse debate é um debate amplo. E também a gente tem que entender, vereador, que essa causa é de todos. Não é do vereador A, B, C e D, todos nós. Todos nós temos esse compromisso. E Vossa Excelência falou muito bem. Vossa Excelência falou muito bem, lembrou muito bem da Regina, né, que por sinal é uma... Virgínia, uma parte, vereador. Que por sinal é uma grande profissional, né? E eu tenho certeza que vou dar parte ao vereador Zezito Maia. Vai lá, vereador. Eu gostaria de fazer uma proposta, chamar a imprensa, todo mundo fala em animal, mas... Quem tem animal em casa, para ver quem tem animal em casa. E não adianta comprar agora não, porque eu estou falando que já tem 1 ano, 2 anos, 3. Porque no blá 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 aqui, vereador Luiz Emanuel, é muito bonito. Agora querer botar um animal dentro de casa, eu quero ver. Eu queria fazer um apelo à imprensa que fosse na casa dos vereadores para ver qual animal que tem. Lá em casa, se bobear, é só levantar tem. A mão aí, ó. Quer dizer, cachorro, papagaio. Ó, lá em casa tem cachorro, papagaio. Eu concordo com Vossa Excelência, vereador Zezito Maia. Papagaio tem não, que é proibido, não tem. Tem periquito. Tem sim. Tem não, se papagaio só vereador. Não, tem não. Se tivesse, se entregou, vereador. Não. Papagaio não pode não, vereador. Não, se tivesse eu falava lá. Lá em casa tem periquito, tem cachorro, tem... Eu acho que viado também tem. Às vezes a pessoa que vai lá.
calopsita agora não tem mais, mataram, roubaram, sumiu. E tem aquário. Nem caso uma festa. E tem eu isso aqui, que eu sou um badejão, não deixa de ser um peixe, um animal, né? Então eu gostaria de encaminhar a matéria aí pela quebra do veto, acompanhar a vereadora Neuzinha e o vereador Luiz Emanuel. Obrigado. Vereador Nami Cheque pelo tempo, 3 minutos. É melhor que a gente derrube o veto do prefeito e negocie com ele daqui a pouco uma participação da prefeitura nessa coisa, cara. A casa tem que ser condicionada. Presidente, vou falar daqui mesmo. Vou pedir a atenção de todos os vereadores, em especial a atenção da vereadora autora Neuzinha e do vereador Luiz Emanuel. Luiz Emanuel. Estou te ouvindo. Veja só, o prefeito sancionou a parte que criava a lei, ok? A semana, que criava a semana, o dia do animal. Ele vetou as 2 sugestões de eventos nesse dia. Não sei, talvez ele não tenha gostado da sugestão, ou ele não concorda com a despesa decorrente dessa sugestão. Mas eu pergunto à Neuzinha e pergunto ao vereador Luiz Emanuel, se não é o caso de bolarmos, principalmente os 2 que estão dedicados a isso, eventos assim, melhores até. Tipo, sei lá, ele vetou só a sugestão dos 2 eventos. Um e o outro. Um é não sei o que nas escolas, né? E o outro... Mas, vereador Michel, esse não sei o que nas escolas é que me incomoda. Porque nas escolas que a gente forma a cidadania, conceitos. Sim, mas eu só queria que lesse aí, senhor presidente, Neuzinha, o evento das escolas qual que é? Só lesse aí, por favor. Derrubar o veto, meu amigo. Poder Executivo promoverá projeto Amigo Animal nas escolas de ensino fundamental e a campanha pela adoção consciente. Não gasta nada. Tem coisa mais justa do que Terceiro, Poder Executivo firmará. Ele pode firmar convênios, parcerias com a administração direta, indireta, dos entes da federação, do setor privado, das entidades, das instituições, para a realização dos eventos, para a promoção do dia. Então, eu acho que tá razoável, vereador Neuzinha. Não adianta só criar o dia se não tiver nenhum evento. Eu só estava sugerindo, perguntando a vocês, se vocês não acham que a lei, estando instituída, se não caberia outros artigos, criando outros eventos, dando, tipo assim, nesse dia será realizada uma vacinação em massa, de, sei lá, isso que eu estou sugerindo. Vereador, essa lei pode ser enriquecida, além dessas 2 sugestões, outras. Por isso eu encaminho, sinceramente, pela derrubada dos vetos parciais. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelão. Eu quero encaminhar como o líder dessa casa aqui, né, o líder do prefeito, pede para encaminhar, para derrubada do veto, e acho que todos os vereadores aí ouviram o líder. Eu vou te ouvir também, meu líder. Eu vou para derrubada do veto esse projeto maravilhoso da vereadora Neuzinha. Parabéns, Neuzinha. Obrigado, vereador Marcelão. Nós vamos colocar a matéria, então, em votação. Se mantém o veto parcial, não rejeita o veto parcial. Vou te ajudar a salvar pelo menos um hoje. Não. Vereador Davi Ismael, por favor. Vereador Rogerinho. Encerrada a votação. 4 votos sim, 9 votos não. Rejeitado o veto do prefeito, o veto parcial. Do veto total, projeto de lei número 106/2012, de autoria do vereador Reinaldo Bolão, que dispõe sobre a criação do projeto Vitória Limpa e da Autosprovidência. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto, a votação maioria absoluta, escrutínio secreto. Matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, matéria para ser encaminhada. Não tendo quem queira encaminhar, matéria em votação. Presidente, eu não sei se a Vossa Excelência justificou,
Mas eu não posso falar pelo vereador Sérgio, que eu não sei. Mas o vereador Bolão está em viagem, eu acho, por conta própria, e pediu que justificasse a ausência dele, porque ele está viajando e por conta própria, senhor presidente. Queria fazer esse registro, que não é justo quando a pessoa pede para a gente fazer, acabou, estão vendo ali. E o vereador Sérgio, não sei, porque se a assessoria dele tiver alguma coisa, que mande para a gente. Ele pediu para justificar também que então está no evento hoje. Ok, tem um evento, eu não sei o nome do evento, é um evento em Brasília, que o vereador enviou o comunicado que estará hoje e amanhã nesse evento. Então, é bom justificar. Está registrado, vereador. O vereador Sérgio e o vereador Bolão não se encontram, por exemplo, porque eles estão em viagem. O vereador Sérgio me ligou e disse que, para justificar aqui a ausência dele, que está no evento. Porque o Zezito Maio não tem o símbolo do escorpião, por isso que eu quero deixar registrado. Ok, vereadores, está feito o registro. Quem tem, vereador? Encerrada a votação. 11 votos sim, 2 votos não, mantido o veto do prefeito. Do veto total, projeto de lei 257/2011, de autoria do vereador Reinaldo Bolão, que dispõe sobre a produção e distribuição de áudio-guia descritivo acerca dos potenciais turísticos e culturais da cidade de Vitória para taxistas. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto, a votação necessita de maioria absoluta e escrutínio secreto. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria para ser encaminhada. Não tendo quem queira encaminhar, matéria em votação. Sim, mantém o veto, não rejeita. Ah, tá, eu imaginei. O Matheus me ligou, pô, cadê o Brão? Tá, não tem jeito, não, isso é uma porcaria mesmo. Falou, bicho. Vereador Rogerinho, por favor. Encerrada a votação. 10 votos sim, 3 votos não. Mantido o veto do prefeito. Do veto total, projeto de lei número 63/2011, de autoria do ex-vereador Ismael Almeida, que autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar um jardim botânico no interior do Parque Natural Municipal do Vale do Mulembá. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria para ser encaminhada. Não tendo quem queira encaminhar, matéria em votação. Sim, mantém o veto, não rejeita. Vereador Rogerinho, para proceder à votação. Finalizada a votação. 11 votos sim, 2 votos não. Mantido o veto do prefeito. Encerrado os vetos. Agradecer aos vereadores que se dispuseram a fazer essa votação. Nós temos mais uma série de vetos que ficaram, que são vetos mais complexos, de vereadores que estão presentes, a maioria daqui eram vereadores que já tinham saído, e alguns vetos parciais. Então, assim, fica com a missão da via aí de completar o serviço. Senhor presidente, eu também queria sugerir que Vossa Excelência encaminhasse essa votação para o Congresso Nacional tomar vergonha na cara, como a Câmara Municipal está fazendo, para dar exemplo para ele votar aqueles mais de 3 mil vetos que tem lá. Então, a Câmara de Vitória está dando uma contribuição, é uma capital, nós somos só 15 vereadores, mas nós estamos dando uma contribuição para a transparência nesse país. Então, eu sugeri que encaminhasse a votação, a liderança, pode ser o PMDB, Lelo, do meu partido, para que eles levem a sugestão ao presidente da Câmara, do Congresso, aliás, para que ele tome vergonha na cara. Muito obrigado. Eu não sei se o presidente Fabrício Gandini entendeu a sutileza da mensagem política do vereador Zezito. Ele está recomendando o senhor uma vaga na Câmara Federal. Ok, vereador. Pela presidente. Vereador Marcelão. Presidente, quero dar os parabéns, que você sabe de cabeça de quantos vetos tem ainda? Nós devemos ter mais em termo de 30 vetos aptos a serem votados. Sim, eu quero dar os parabéns aptos a serem votados aos vereadores dessa casa e dar os parabéns maior ainda que o dia que
essa casa aqui, presidente, não tiver voto em regime de urgência, você pode contar com o vereador aqui que vai soltar 30 caixas de foguete, igual o vereador Zezito fala na Praia do Suá quando tem festa. Que isso vai ser uma festa nessa casa aqui, exemplo, não só aqui para o Estado, mas para o Brasil e para o mundo, no dia que não tiver um projeto de urgência, como o vereador Nome está ali atrás com um projeto já de urgência. Mas nós vamos chegar lá o dia, presidente. Se Deus quiser. Presidente, vereadora Neuzinha. Senhor presidente, logo após o vereador Luiz Manuel. Eu gostaria só de fazer uma fala para os colegas vereadores. Nós votamos vetos rápidos. Nós temos mais vetos para votar em outros momentos. Mas eu acho que cabe a gente estudar cada veto. Eu fiquei meio assim com a questão do autista, que nós mantivemos, tudo bem, foi parcial, mais ou menos. Mas essa do dia do gari, foi vetado um artigo, foi instituído o dia. E o artigo que foi vetado é o que autoriza o município a dar um curso técnico para os garis, para capacitá-los na coleta dos resíduos de limpeza urbana. Então, assim, são coisas muito pequenas, mas nós temos que ficar atentos, tudo bem, é uma parte autorizativa. Mas nós não podemos criar despesa, nós não podemos autorizar. Então, começa a perder muito a função, o poder dessa casa, porque nós estamos questionando a questão da coleta seletiva e perde-se uma grande oportunidade de capacitar o gari a entender. Discurso da Vossa Excelência. Tá ok, obrigado. Eu até sugiro, numa ocasião como essa, a senhora, no caso, encaminhar, né? Pedido encaminhamento para explicar a matéria, e aí a gente, como passou, então era de entendimento de Vossa Excelência, e a Câmara acaba votando. Mas representa o projeto, eu acho que o projeto é pertinente, aí, eu acho que é de interesse de toda a sociedade, todos os moradores da cidade. Vereador Luiz Manuel, ainda continua. Não, eu queria fazer só um comentário aqui. Eu não sei por que desse desapego total do vereador Marcelão aos regimes de urgência. É regimental, vereador. É um artifício do regimento, é um artifício legislativo, uma prerrogativa dos vereadores. Agora, a gestão do prefeito João Costa nessa casa foi um show de regime de urgência aqui. Então não pode ter preconceito com relação a isso, não. Como diz o vereador Zezito, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não pode mais não, porque ele é papa. Pela ordem, o pau que dá em José, dá em Zé, dá em José, dá em Tião, dá em Sebastião. Aí pode, em Chico não pode mais não. Chiquinho agora é nosso papa, Luiz Amaral. Vereadores, vamos continuar a nossa... Vereador. Porque eu fui Marcelo. citado, vereador. Queria só fazer um contraponto ao vereador Luiz Emanuel. Vereador, eu acho que você devia esquecer a administração passada, que esse vereador aqui que está falando para você, ele não estava aqui nessa casa na eleição passada. Eu estou falando por mim, eu não estava falando para os vereadores que estavam aqui. Eu acho e sou contra os regimes de urgência. Se algum dia a gente conseguir fazer isso aqui, faz uma pesquisa na cidade, vereador. Pergunta ao povo se eles vão concordar com Vossa Excelência ou comigo. Faz essa pergunta ao povo. Vereador. Entendeu? Eu acho que, já concluindo, presidente, tem aqui urgências e urgências. Eu estou te falando aqui na questão das urgências, quando for urgência. Não tudo ser nessa casa ser urgência. Imagina a medida dos portos lá em Brasília, hein? Quanta urgência tem aqui? Vamos, vereadores. Erradamente, por favor, vereador. Nós erradamente vamos lá em Brasília. Não é porque em Brasília errou, eu vou errar aqui também. Vereador, por favor, nós vamos encerrar então o debate e a gente faz o debate na votação. Tem um pedido de urgência. Senhor presidente, é até bom encerrar, porque daqui continua esse discurso, aí nós vamos ter que pedir uma ambulância de urgência, porque alguém pode passar regime mal. de urgência. Vereador signatário no uso de suas atribuições legais requer o regime de urgência, o projeto de lei número 252 de 2013, contido no processo protocolado nessa casa sobre o número 5256 de 2013. Vereador Nami Checker, para encaminhar o pedido de urgência. Senhor presidente, senhores vereadores, tem coisa que é urgente. Não só o prefeito Luciano Rezende, mas todos os prefeitos da Grande Vitória e o governador, está todo mundo sentindo, inclusive lá no bairro Jardim da Penha, um dos problemas mais agudos que nós temos na região metropolitana é a quantidade de morador de rua. Os prefeitos não dão conta,
porque eles vão e voltam, tem uma dificuldade grande. As prefeituras mantêm albergue, mas o albergue ele não é uma solução. É uma coisa provisória, é um abrigo. O albergue é aquele abrigo provisório. O prefeito, já na sequência de todas as ações que ele vem tomando, junto com os prefeitos da Grande Vitória e mais o governador, para enfrentar esse problema, que é também nosso aqui dos vereadores, enfrentar o problema de morador de rua, um problema nosso, o prefeito vem pedir, vem propor uma emenda a uma lei de 2006 do prefeito João Coser, a lei que autoriza a prefeitura a alugar imóveis, aluguel, fazer aluguel para pobre, quem tem moradia em risco. Atualmente, os aluguéis são autorizados para a prefeitura para gente que está com a casa ameaçada de rolar uma pedra, uma residência sob risco. É o que diz estritamente a lei. Bom, o prefeito está propondo uma emenda que favoreça também as pessoas que já estão há mais de um ano nos abrigos. Porque um cara que está, uma família, há mais de um ano no abrigo, eu acho que está numa situação de risco ainda e pode ter o seu aluguel mantido pela prefeitura. Coisa que não vai produzir grandes impactos financeiros e vai melhorar muito o trabalho da prefeitura de dar alojamento, residência, endereço, moradia, teto para quem está hoje na rua. Para quem está hoje na rua. O trabalho é grande. Tem os que estão na rua por necessidade absoluta, tem os que chegaram de fora, tem os drogados, enfim, por isso que é urgente, para não parar a ação que a prefeitura está fazendo para aliviar a cidade dessa quantidade de moradores de rua que incomoda muitas pessoas e é um sofrimento para quem mora na rua. Então, por isso, nós estamos solicitando, o prefeito pede urgência para que essa casa aprove o projeto. Pois não. O Devani está na frente. Pode. Sim, vereador. Vereador, obrigado pela parte. Eu quero... Vereadores, não cabe no encaminhamento, vai caber posteriormente. A gente pode fazer, urgência só cabe... Não cabe encaminhamento, vereador. É um argumento, vereador. A gente pode até discutir. Cabe a parte do encaminhamento, pode fazer encaminhamento, né, vereador? Está em ação, estão em ação... A prefeitura está com uma quantidade grande de programas em ação voltados para a retirada de moradores de rua. É um problema metropolitano. Vereador, ele precisa que o vereador encerre a fala também. Tá certo. Então, a prefeitura precisa dessa emenda para poder atender a quem está há mais de um ano no abrigo. Muito obrigado. Quero encaminhar isso, presidente. Vereador... Lembrando, vereadores, nós vamos poder discutir o projeto. O ideal era que a gente discutisse se deve ou não ter a urgência do projeto, porque esse é o encaminhamento da vereador Devani pelo tempo de 3 minutos. Só um minutinho, vereador, por gentileza. Porque a gente vai discutir posteriormente o mérito, aí para a gente não ficar 2 vezes fazendo a mesma coisa, ok? Eu confesso, senhor presidente, quando o prefeito Luciano Rezende anunciou que iria tirar os moradores de rua, eu tive uma preocupação, externei essa preocupação nessa casa de lei. Por quê? Nem todo morador de rua é usuário de droga. Quando se trata do usuário de droga, você encaminha para uma casa de recuperação. Mas quando se trata de uma família desamparada que veio de outro estado, eu me recordo muito bem que na época falei das pessoas que vêm de outros estados para a Panha do Café, para trabalhar na área portuária. Então eu quero parabenizar o prefeito, quero parabenizar o executivo por esse projeto louvável, porque, de fato, a gente consegue visualizar que realmente existe na cidade, por parte do prefeito, uma preocupação, não só em tirar o morador de rua, mas abrigar o morador de rua, dar um destino ao morador de rua, para que não se torne um trabalho simplesmente politiqueiro. Então, meus parabéns ao prefeito Luciano Rezende. Eu gostaria de... Vereador Neuzinha, para encaminhar. Eu gostaria de primeiro saber do NAMI o valor, se tem valor, qual o impacto, e lembrar, vereador, que nós temos, é importantíssimo, mas existe uma realidade.
Nós temos moradores da área de risco que estão há 5 anos recebendo aluguel da prefeitura. Então, para eles, a prefeitura vai construir hoje ou amanhã, agora está saindo dos cofres públicos. Tem pessoas há 5 anos recebendo R$600 para pagar aluguel. Quanto que está saindo para o município? Agora, eles têm que ter um prazo para a construção dessas casas. Não só para os moradores de rua, como para as pessoas que estão na área de risco, que foram retiradas e que essas casas ainda não estão prontas. Eles já alugaram casas, essas pessoas estão no aluguel, a prefeitura está pagando aluguel, e quanto mais tempo passa, mais está onerando para o município, mais nós estamos mandando recursos para a Secretaria de Habitação e as casas não estão prontas. Hoje está tendo a reunião agora na Consolação, Bairro da Penha, São Benedito, Jaburu, Projeto Terra de 2009, as casas ainda não estão prontas, tem pessoas no aluguel. E o dinheiro sai dos cofres públicos, e essas casas vão ficar prontas. Precisa de um prazo. Para quanto tempo? Vereador Anderson Marinho, pelo tempo de 3 minutos. Presidente, quero caminhar. Ok, vereador. Caminhada aqui mesmo, presidente. Ok, vereador. Caminhando pela aprovação da urgência e da aprovação do mérito também do projeto, e falar da importância e do exercício que o nosso prefeito tem feito em combate aos moradores em situação de ruas, reconhecendo tal problema. Justamente é isso, vereador Evanico, não é o crack, é algo muito mais. Então o prefeito tem trabalhado, não tem medido esforço em relação a isso. É a Câmara votando totalmente aqui com todos os vereadores, vai estar dando um voto da importância dessa matéria e contribuindo, dando condições ao nosso prefeito exercer tudo aquilo que ele tem feito e que tem toda semana, tem feito esse trabalho, semanalmente tem reunido o secretariado para discutir, tem ido até os locais, eu fui a alguns locais com ele, como Eucalipto, ele tem participado, tem visto a necessidade e realmente ele quer mudar a cara dessa cidade para trazer mais turismo. E essa é a oportunidade que nós, vereadores, temos de contribuir com o Executivo votando essa matéria. Vereador Vinícius Simões, pelo tempo de 3 minutos, logo após o vereador Marcelão. Boa tarde, vereadores. Encaminhar pela aprovação da urgência e o que a vereadora Neuzinha falou é muito importante. Nós precisamos ter a noção, vereador Luiz Manuel, o raciocínio de que é um morador em situação de rua. Porque a gente tem que, as políticas públicas precisam acontecer no sentido de que ele possa um dia sair da rua. Por quê? Porque é proibido ficar na rua? Não. Porque na rua é um local de exposição, frio, desprotegido. Então, assim, até quando, como a vereadora Neuzinha, isso vai... Porque senão, por exemplo, queriam dar aos moradores de rua passagem gratuita. A gente não pode seduzir as pessoas a virarem moradores de rua. E eu quero falar um relato, no 1 minuto e 50 que eu tenho. Eu estava numa farmácia ali no centro, vereador Luiz Emanuel, comprando os medicamentos. Aí chegou um morador de rua ali da Costa Pereira. Ele chegou, a farmácia estava aberta, ele chegou, tinha várias pessoas consumindo ali, o vereador Davi. Aí o morador, tem 2 semanas isso, o morador de rua falou o seguinte: o psicólogo estava querendo me internar ali agora, tá doido? Eu vou me internar não. O psicólogo estava insistindo para me internar, que eu tenho que me internar, que eu tenho... Para quê? Daqui a pouco vai chegar a sopa. Daqui a pouco vai chegar a sopa, que a vida é melhor. A sopa vai chegar, eu fico aqui, espero a sopa vir. Então, assim, a sociedade tem que entender que nós temos que fazer de tudo para essas pessoas devolverem a ela dignidade. A sopa é intencionalmente uma coisa boa, mas será que está ajudando aquela pessoa que está exposta ali, passando humilhação, passando dificuldade? Será que estamos conseguindo, com essa sopa que é oferecida na Costa Pereira, dar condições para a pessoa sair dali? Então, e por fim, essa Câmara aprovou um projeto de lei sobre a questão do emprego. O morador de rua vai receber o aluguel social. Tá aí? Muito bom, vai receber o aluguel social. Como é que ele vai conseguir dar prosseguimento à sua vida e conseguir restabelecer sua vida social?
E então eu encaminho pela aprovação do projeto, parabenizo o prefeito Luciano e a Secretaria de Ação Social. Vereador Marcelão, pelo tempo, 3 minutos. Senhor presidente, quero encaminhar logo após o vereador Marcelão. Presidente, quero aqui dar os parabéns a Vossa Excelência, porque quando se vota no regime de urgência, é sim, não e acabou. Né? E o senhor permitiu a discussão. É essa questão que esse vereador aqui coloca nessa casa. A discussão do projeto que tem a urgência. Gostaria que seja exemplo desse projeto hoje nós vamos votar em urgência, que assim esse vereador vai votar na urgência ou não. Né? Isso foi um exemplo hoje para os outros vereadores, que a gente abre a discussão na urgência. Sempre pode discutir. Né? E, não, vereador, você falou, eu fiquei calado, pede a parte ali que eu vou ceder para Vossa Excelência. Gostei de ver, né? A questão do aluguel de risco, a vereadora Neuzinha colocou, que é uma preocupação muito grande minha também, vereadora Neuzinha, porque as pessoas que estão na área de risco lá, de repente, poderia estar entrando nessa questão aí também, né? Que aí não os moradores não estão entrando, que é só os moradores de rua, né? E agora eu queria saber também nesse projeto, se a prefeitura vai acompanhar esses moradores de rua, que às vezes muitos deles não têm instrução de procurar um local para onde vai ser alugado, onde que eles vão procurar, se a prefeitura e as assistentes sociais vão estar ajudando a achar esse local para o morador alugar também. Porque se dá o dinheiro para o morador local, o espaço, e ele não acha, ele vai ficar na rua também. Né? Seria essa a minha conclusão. Obrigado, vereador Marcelão. Vereador Rogerinho, pelo tempo, 3 minutos. Queria estar, em primeiro momento, parabenizando o prefeito Luciano Rezende, que é uma grande iniciativa. Mas eu queria perguntar ao senhor presidente, o senhor está com o projeto aí, presidente, se o senhor puder explicar para a gente aí o tempo, o prazo que tem aí desse aluguel, e se tem a quantidade de famílias, algo que não foi explicado, que o vereador Nami não falou, mas se eu puder, pelo menos passar para a gente aí, a gente sabe que é importante para a cidade, a gente sabe que, eu tenho certeza que todos os vereadores vão votar a favor, mas a gente precisa ter, o vereador Nami está falando que são 50 famílias, mas tem prazo de início e término, né? Então é só isso, presidente. Vereador Zezito, pelo tempo, 3 minutos. Senhor presidente, a intenção do projeto é excelente. Vamos ver a eficácia. Vamos pagar para ver. Nós temos que estar atento que esse projeto vir, vereador, não é só 50 famílias, não. Se for dentro do estudo achar 100 famílias, vai ficar 100 famílias. E eu tenho preocupação com a migração de Cariacica, Serra, Vila Velha, da Bahia, que tudo vem para o Espírito Santo, Vitória, que são nossos irmãos, os baianos. Aí depois como vai ficar? Vamos ver se fica, nós temos que estar atentos para não ficar um saco sem fundo. A minha preocupação é só essa. E eu concordo que aqui com o vereador Marcelão falou que nós não temos que dar o dinheiro, temos que dar o local alugado. Porque se você der um dinheiro é babau, vai embora. É conversa de B para delegado. Deu o dinheiro, eles não vão, a maioria não vai alugar. Tem que ir lá, assistente social, alugar, botar a família dentro e fazer o acompanhamento. É essa que vai ter que ser a função. E antes de terminar, vereador Luizinho, vereador Marcelão, vereador Devani, eu quero saber quando é que vai trocar os postes que tem validade em Vitória. Que daqui a pouco, eu quero saber o negócio dos postes. O vereador Luizinho está ali, com a camisa preta igual a de Magna Malta, troca de poste já. Pela ordem. E eu quero, vereador Marcelão, depois que passar o seriado no começo de junho, eu, o Marcelão e os vereadores convocar, se for os 15, ótimo, e vão pedir um engenheiro, o vereador Luiz Emanuel Ramaldes, lá, que não coisa, que ele é engenheiro, que nos acompanha para ver quantos postes tem que ser trocados. Porque o dia que cair poste em cima de alguma coisa que eu vou cobrar, e quero que fique essas conversas mesmo dos postes, fica na taquigrafia dessa Casa de Lei, para depois eu poder cobrar. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, presidente.
Eu vou aproveitar aqui, ó, vereador Zé Vereador, Zito. pela ordem, por favor, é pela ordem, porque nós temos vários rápida. inscritos. Eu vou perguntar ao Zé Zito aqui, o vereador Zé Zito. Vossa Excelência está falando sobre essa questão de poste, e eu estou muito preocupado com isso na cidade. Aqui, ó, poste caindo e pode ter risco de matar as pessoas. Eu vou pedir aqui, vereador Zé Zito, com a sua permissão, a gente abriu uma CPI. Vamos abrir uma CPI na questão do poste em Vitória. Eu queria ouvir aqui se os vereadores votem com o vereador Zé Zito aqui na CPI do poste. O nome já fala, Vereador. CPI, Comissão dos Quem é os vereadores aqui? Vereadores, por favor. Que Essa já votem é na outra CPI. discussão. O vereador prepara o documento que os vereadores... Levante a mão, só para saber. Levante a mão aí. Você Vereador. vota também? Eu voto a favor. Vereador, Vereador Luizinho, vereador Zé Zito. então nós já Já temos temos a CPI aberta, então. 6 vereadores. Podemos 6 vereadores. Faz o processo. Beleza, vou fazer. Vereador Luiz Emanuel para discutir a questão da urgência, logo Eu depois do vereador Luizinho. só quero tentar ajudar, porque eu entendi no pronunciamento do vereador Michel, no encaminhamento dele, se eu não estiver enganado, não me corrija. E eu, hein, vereador Zezito, o poste, o prazo, por favor, o prazo, pelo que eu entendi no projeto, é de 3 anos. A contar o ano de 2013, 2014, 2015, não é isso? Nós estamos votando, se eu não estiver enganado, vereador Neuzinha, eu li o projeto que o vereador Rogério me passou, dá um impacto financeiro de 2,5 milhões aproximadamente. Se somar os anos todos. 2013, 14 e 15. Para 2000. Ou seja, ao final de 2015 nós estaremos nessa casa, Deus quiser, todos nós. Né? Em 2016 a gente está votando, mas talvez não vá votar mais isso, que eu estou muito preocupado. Né? Nós teremos em locais onde não precisa mais pagar aluguel em Vitória. Só para Vereador Luizinho, primeiro, vereador. Presidente, antes de falar com relação ao projeto do excelente prefeito Luciano Rezende, nós estamos falando aqui porque quando eu passei ali em frente à Gazeta, que vi esse poste no chão, eu fiz a questão de tirar foto, presidente, porque esse poste está realmente com os vergalhões todos estragados, todos enferrujados, é uma coisa séria. Quando o vereador Zezito parece que fala as coisas, mas não é brincadeira não, é uma coisa séria, vereador. É sério. Não é brincadeira não, senhor. E agora eu passei lá em Goiabeira, sábado, tinha um poste tirado lá também, lá em Goiabeira, um poste tirado, fui lá, tirei foto também, e está com os vergalhões todos podres. Então, realmente, se os postes têm vida útil, a gente precisa avaliar e ver se realmente, se precisa trocar os postes ou não, e se for preciso, aí sim, a gente vai pensar, pode até abrir uma CPI. Mas eu quero falar do projeto do vereador Luciano, do prefeito Luciano Rezende, e parabenizar o prefeito, porque muita gente falou, mas o prefeito teve a iniciativa, teve a coragem de começar a tratar da população de rua. É muito triste você passar debaixo da Marquise, você passar nas praças, na Avenida de Vitória, na capital do estado do Espírito Santo, e ver pessoas como a gente, que tem sede, fome, frio, deitado, abandonado nos abrigos da cidade de Vitória. Então a capital não pode ficar assistindo isso de braços cruzados, e o prefeito chegou com a determinação de acabar com isso em Vitória, e nós estamos com ele, prefeito, vamos junto, para realmente, com toda certeza, quanto que vai gastar não importa, o importante é que a cidade de Vitória não pode ficar assistindo isso de camarote. Parabéns ao prefeito Luciano Rezende. Obrigado, vereador Luizinho. Vereador Nami Checker, pelo tempo de 3 minutos. É verdade, vereador. O vereador já fez o encaminhamento. Eu queria fazer o encaminhamento, só parabenizar o prefeito, dizer que realmente, vereador Luizinho, o prefeito ele costuma falar que ele decidiu, ideologicamente, diferente do governo anterior, decidiu por retirar as pessoas da rua. É uma decisão ideológica, de não aceitar as pessoas na rua. E não com viés neoliberal, não é o viés neoliberal de higienização, não é esse viés, é um viés social de não aceitar a situação de rua para essas pessoas. Isso é algo importante, e esse projeto só vem corroborar com esse viés, que não é simplesmente expulsar as pessoas da rua, levar para outros lugares, como a gente vê prefeituras do interior, às vezes, botando o cara dentro do ônibus e enviando. Põe no trem e manda para outra que não cidade. foi a política também do governo anterior. A política do governo anterior foi respeitar o morador de rua, na rua, mas aceitar e conviver.
E o prefeito Luciano decidiu por enfrentar esse problema, que é difícil, nós vamos aprender, porque não é simples. E é uma evolução, vereador Luizinho. Os albergues estão lotados na cidade de Vitória. Todos estão lotados. Tem moradores, vereador Luizinho, vereador Nami, há mais de ano no albergue. Esses moradores que têm bom comportamento, que são pessoas que já não são usuárias de droga, essas pessoas que vão receber o aluguel social e vão liberar espaço nos albergues para receber os novos moradores de rua que a prefeitura está conseguindo conscientizar. Então, assim, não vai vir mais gente para cá porque precisa passar por um processo do albergue de mais de ano. Essas pessoas vão desocupar o albergue, é uma evolução. E, quem sabe, sair dessa necessidade também. Né? A gente sabe que é difícil, mas... E aí outras políticas que, além do aluguel social, que é do curso, da capacitação, para que essa pessoa, evolutivamente, a prefeitura dê esse subsídio para ela sair dessa situação também do aluguel social, encontrar uma solução. Então, assim, eu queria parabenizar o prefeito Luciano, e esse viés social é importantíssimo que a gente perceba na política pública da nova administração. Então, encerro aqui as palavras. Mais algum vereador? Acho que todos os vereadores encaminharam. Senhor presidente, eu só queria fazer um comentário, porque é extremamente importante esse projeto. A gente sabe que a gente ter nossos irmãos na rua nessa condição é um negócio extremamente deprimente, mas seria interessante que as outras prefeituras da Grande Vitória também copiassem esse projeto, porque certamente quando a coisa começar a evoluir e dar certo aqui, que com certeza vai dar, aquilo que foi falado, eles vão migrar para cá. Então seria importante tentar fazer um projeto integrado com a região, com a Grande Vitória, justamente para que não ocorresse esse fato. Mas o prefeito está de parabéns e, com certeza, pode contar com o voto desse vereador aí para o projeto. Encerrados os encaminhamentos, nós vamos colocar em votação o pedido de urgência do projeto. Nós temos 13 vereadores presentes. Tivemos 11 votos sim e uma abstenção. Nós vamos encaminhar agora o projeto às comissões. Primeira comissão, Comissão de Justiça, vereador Nami Schecker, para encaminhar dentro da comissão parecer. O projeto pela constitucionalidade dele, colhendo o voto do vereador Marcelão. Voto no projeto, que é um excelente projeto. Obrigado, vereador. Vereador Vinícius Simões. Voto com o relator. Vereador Davi Ismael. Voto com o relator. Vereador Luiz Paulo Amorim. Com o relator, senhor. Senhor presidente, por unanimidade foi aprovado o parecer do relator, dando pela constitucionalidade, o projeto é devolvido então à nossa mesa. Encerrada a votação na Comissão de Justiça, passamos à Comissão de Finanças, vereador Zezito Maio. Eu avoco o projeto pela legalidade do meu, senhor presidente. Como voto, vereador Luizinho. Com o relator, excelência. Vereador Marcelão. Voto com o relator, presidente. Vereador Vinícius. Com o relator. Vereador Davi, na falta do vereador Bolão justificado. Com o relator. Aprovado na comissão, a unanimidade, devolvo a mesa para tomar as providências cabíveis. O que foi, Davi? Comissão de Políticas Urbanas. Passar para a Comissão de Políticas Urbanas, vereador Davi Ismael. Senhor presidente, avoco a matéria, dou pela legalidade. Pergunto como vota o vice-presidente desta comissão, vereador Anderson Marinho. Com o presidente. Como voto o vereador Zezito Maio. Com o relator, senhor presidente. Como voto o vereador Vinícius Simões. Com o relator. Como voto o vereador Nami Schecker. Com o relator, excelência. Matéria aprovada à unanimidade, devolvo com parecer pela legalidade. Aprovado também na comissão, passa à Comissão de Saúde. Vereadora Neuzinha. Eu avoco o projeto, eu dou pela sua
legalidade, apreciação do caráter social e saúde. Como voto, vereador... Cadê minha comissão? Aqui. Luizinho Coutinho. Voto com Vossa Excelência, relatora. Vereador Rogerinho. Voto com a relatora. Vereador Vinícius Simões. Com a relatora. Eu devolvo à mesa, dando aprovado pela nossa comissão. Vou também encaminhar a Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos. Vereador Anderson Marinho. Eu avoco o projeto e dou parecer pela legalidade. Como voto, meu vice-presidente Marcelão. Voto com o relator. Como vota Luiz Emanuel. Voto com o relator. Encerrada a votação nas comissões pertinentes à matéria, nós vamos colocar a matéria em discussão. Eu gostaria de discutir, Excelência. Vereadora Neuzinha, pelo tempo 10 minutos para discutir a matéria. Tem que ir para o campo de futebol. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes da galeria, senhor presidente, o mérito do projeto é indiscutível, a importância do projeto. Mas por que pedir para discutir o projeto? Pedir para discutir considerando que pode-se, gostaria, o líder do governo está levando, o representante do governo, Fernando, também está levando, para nós discutirmos justamente esse tempo de estar, considerando que nós temos, sim, moradores que têm 5 anos que recebem já a Bolsa Aluguel do município de Vitória. Não é isso? Estou com liderança comunitária aqui que os projetos de terra estão parados. E essas pessoas isso onera para o município. Tem que ter um prazo. Eu gostaria de lembrar, eu tenho um irmão que ele é andarilho, ele está na rua. E a minha mãe clama por vê-lo. Muitas pessoas estão nessas condições. Eu não acho que é fácil viver na rua, não é fácil vigiar carro, não é fácil nada disso. Mas junto a esse projeto fica uma proposta, Fernando, que você leve para o executivo e o líder, que através da digital dessas pessoas pode ser localizado, onde ela tirou sua identidade, localizar sua família. É assim que nós temos há 17 anos tentado encontrar meu irmão. Nós não queremos que a prefeitura pague aluguel para ele, porque nós precisamos de encontrá-lo. Ele tem uma família. Ele está na rua, mas ele não nasceu como planta. Ele veio de uma família. E precisamos localizar as famílias. Precisamos fazer um trabalho. Ninguém pode ser tratado como coitado. Quando falamos do prazo, é porque é um prazo para que esse pai de família que está na rua, que está precisando, ele possa, junto então a essas pessoas, ter curso de capacitação para entrar no mercado de trabalho, para depois ele sair do aluguel. Ele precisa comprar o seu lote, ele precisa ter sua vida digna. Uma parte, vereadora. Então, eu só gostaria, só um instantinho, eu gostaria de estar falando no sentido de que, quando a gente olha, nós temos um sentimento. Qual é o sentimento de quem procura quem está na rua? Qual é o sentimento? Tem pessoas que estão porque querem, tem pessoas que estão... O meu irmão, por exemplo, está na rua por problema de surto mental. Ele é surtado, ele tem esquizofrenia. E não existe tratamento público para o tratamento psiquiátrico. Então, ele não vai entrar num aluguel... Uma parte, vereador. Só um minutinho. Ele não vai entrar num aluguel porque ele não vai ter o comportamento. Ele não vai ter o comportamento. E ele não sabe voltar para casa, acredito eu, se estiver vivo. Mas, através da digital, hoje é tudo na informatização. A Polinter pode localizar onde ele nasceu, parentesco, onde ele tirou a identidade, tentar localizar a família. Pois não, Excelência, o Vinícius e depois o Davi. Obrigado, vereadora. Pois não. Em primeiro lugar, há, de acordo com o projeto, um limite de aluguéis. Sim. Então, é necessário que haja uma rotatividade, porque o problema de moradores de rua ele não se resolve, né? A questão dos moradores de rua não se resolve. Então, assim, é importante que o morador de rua ele receba aluguel social, extremamente importante, mas que ele tenha condições de sair dessa situação para que outras pessoas que precisem, que venham a precisar, possam receber esse benefício. Em segundo lugar, rapidamente, existe o governo que faz alguma coisa, existe o governo que não faz nada. Sim. Foi como nós percebemos na gestão anterior. Um governo que não fez nada, exatamente nada, em relação aos moradores de rua. Então, assim, é muito importante fazer esse registro. Ou faz alguma coisa ou não faz nada. Tá, eu gostaria. Importante deixar eu sou do PSDB, mas eu gostaria de dizer para os novos colegas.
A gestão anterior, que era do PT, abriu vários abrigos para a população de rua. A sociedade, todo mundo quer tirar a pessoa de rua, mas não pode botar no meu bairro. Bota um abrigo no bairro, ninguém quer. Todo mundo quer um ponto de ônibus, não em frente à sua casa. Todo mundo quer o orelhão, não embaixo da minha janela. Delegacia, feira. Todo mundo quer delegacia, não lá na minha comunidade. Todo mundo quer caixa de lixo, não perto do seu poste, em frente à sua casa. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Espera aí. A realidade foi feito abrigo, mas as próprias comunidades reivindicaram que fechassem os abrigos. Você estava aqui, vereador. As comunidades não aceitavam os abrigos. Você estava aqui, Tony Loureiro, você sofreu também. Quando fechavam um abrigo aqui, tinha que botar. Quando a comunidade acordava que tinha um abrigo, reivindicação daquela. Abre um abrigo em Jardim Cambori. Tem um abrigo lá? Tinha abrigo na Gurijica. Lá na Rua 7. Tinha abrigo na Gurijica, tinha abrigo em Jucutuquara, tinha abrigo na Ilha do Príncipe, nas comunidades, mas abre um abrigo na Ilha do Boi? Não vai abrir? Vai abrir? No centro tem um abrigo. Então, eu compreendo, eu respeito, eu voto a favor do projeto. Estou apresentando apenas uma proposta que também se faça localização. Tenta-se fazer localização de familiares para encaminhar, para canalizar, e um prazo é necessário, porque nós não temos que administrar a pobreza, nós temos que tirar as pessoas da pobreza. Muito obrigada. Vereadora Neuzinha, só queria contribuir com o tema das pessoas que recebem o aluguel social há muito tempo. Muito tempo. Gostaria de encaminhar, na próxima reunião da Comissão de Políticas Urbanas, poderemos debater um pouco mais sobre esse assunto, questionar a Prefeitura de que forma isso acontece. Quem são essas pessoas que têm recebido, e para poder traçar algum objetivo, alguma solução para essas pessoas que recebem há tanto tempo e não têm recebido as suas casas. Então, concordar com Vossa Excelência, enaltecer a intenção do projeto, enaltecer o projeto do prefeito Luciano Rezende, dada a sua sensibilidade social mais uma vez manifestada, e dizer que as duas falas estão em plena sintonia. Não há desacordo, hora nenhuma. Certamente Vossa Excelência votará a favor e teremos aprovado um excelente projeto nesta noite. Uma parte, Excelência. Só para me esclarecer também, vereador, o projeto Terra começou o cadastramento em 2009, nós temos famílias que estão há 5 anos recebendo o aluguel. E pessoas, lideranças, pessoas se aproveitaram da situação. A própria administração não sabe disso. Só um minutinho. Sabendo que, participando das reuniões, até algumas pessoas, lideranças, algumas pessoas, espertamente, fizeram logo algumas casinhas. E hoje tem gente que tem mais de 5 casas alugadas para a prefeitura por terra. Ok? Porque casa nas comunidades mais simples não tem muita documentação, contrato, alugado. Tem gente que se aproveitou da situação do projeto Terra, não estava dando condições de construção de todas as casas rapidamente, construiu algumas casas e alugou, porque já sabia que havia um aluguel. Então, existe esse tipo de pessoas também que a gente trabalha. Agora, nós temos pessoas que têm 5 anos, recebendo, como o Valdeci, ali na comunidade do Morro do Forte São João, ele tem, há 5 anos, ele recebe o aluguel, e ele mora no aluguel, porque a casa dele é de risco social, a casa dele já caiu, e ele está no aluguel. Mas, e quando é que vai ser construída a casa dele? Não se sabe. Agora, suponhamos, se não tiver o prazo, depois que essas pessoas estão todas numa casa alugada, beleza. Aí não deu tempo de fazer uma casa para elas. Lógico que vão solicitar o quê? Mais recursos para continuar mais tempo. Então, ficou apenas sem tempo. O projeto é maravilhoso, voto no projeto, mas apenas é uma questão de nós estarmos analisando, considerando que a gente vive lá e cá. Pois não. Uma parte, vereador. Oi. Sim. Excelência, quero parabenizar Vossa Excelência. E também o projeto é maravilhoso. Sim. A gente sabe disso. Mas aplicar o projeto não é tão fácil assim, Eu porque sei. a gente sabe que nem todo mundo que está na rua, não está na rua porque quer estar na rua. Sim. 100% de quem está na rua está com problema. Sim. Seja emocional, seja problema psicológico, Sim, eu voto seja a favor do projeto. qualquer tipo de problema. É inadmissível que uma pessoa está morando na rua porque quer morar na rua. Sim. Então você pode pegar as pessoas que levar para o abrigo. Eles não querem ir, alugar uma casa para eles. Quem sabe que eles querem ir? E você está coberto de razão que é muito importante buscar a família. Também. Que é a raiz, que é a pessoa responsável pelas pessoas. Porque nós somos o único ser humano, parece que gosta de ver o outro maltratado. Aqui no projeto tem um artigo, que esse artigo é muito interessante, como o presidente falou,
sobre quem fica no abrigo. Os que aceitam ir para um abrigo é que realmente têm a intenção de sair. Tem que estar no abrigo para ter esse direito. Uma pessoa com problema mental, como eu acabei de dizer, não vai aceitar ir para o abrigo. E aí? O que fazer com elas? É verdade, eu estou falando no outro viés. Quem tem consciência que dormir na rua, no frio, é pior, vai aceitar ir para o abrigo e vai entrar nos critérios. Quem tem surto, esquizofrenia, não vai aceitar e vai continuar na rua. Porque não existe, no estado do Espírito Santo, nenhum tratamento psiquiátrico público. Não tem. Com relação ao aluguel, a gente sabe que... acabou meu tempo, ó, hein? se você puder a câmera mostrar aqui, presidente vai essa deixar mulher isso aqui está 2 morando minutos a mais. há mais de quase 8 meses, lá no Bar da Vereador. Penha, numa casa, esperando fazer a casa dela, e não consegue, está aqui, ó. Né? Isso é lugar... Tem condições de pessoa morar num lugar desse? Então o prefeito Luciano está de parabéns de buscar resolver essa situação. Obrigado, vereador Luizinho. Presidente. Os vereadores querem encaminhar a matéria. Vereador Marcelão, pelo tempo 3 minutos. Vou caminhar muito rápido e depois da votação eu vou pedir Vossa Excelência que eu tenho que sair, que eu vou acompanhar o Executivo e o Governo do Estado juntos, né? Vou estar lá presente, apoiando o Executivo e o Governo do Estado numa grande obra que vai ser realizada nessa cidade. E quero encaminhar, dando os parabéns ao prefeito Luciano Rezende, no projeto do prefeito João Cosi, de 2006, que o prefeito Luciano fez essa emenda e está de parabéns. Obrigado, vereador. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Não tendo quem quer encaminhar, matéria em votação. Nós temos 11 vereadores presentes. 10 votos sim. O presidente não vota. Matéria aprovada. Senhor presidente. Só a questão que os computadores não estão funcionando. Está com problema na rede, a gente não consegue ter acesso a nenhum projeto de lei. Vereador. Não está funcionando? Você consegue ter acesso à ordem do dia, não aos projetos. Ok, vereador. Então, não, gostaria de sugerir vereador. A gente consegue ter acesso à ordem do dia. Ao clicar no projeto, a gente não consegue ter acesso a ele. Então, acho que desta forma, queria pedir a suspensão dessa sessão para que seja interrompida, para que a gente possa ser verificado e possamos também acompanhar a inauguração, o lançamento do projeto Bom de Bola, lá no bairro de Santa Teresa. Tá lá, senhor presidente. Ok, vereador Devani. Eu pedi a Vossa Excelência licença, eu irei me retirar para acompanhar o Executivo na inauguração do campo Bom de Bola. Vereador, eu concordo com Vossa Excelência, mas está funcionando. Eu queria que... Não, está funcionando. Acabei de utilizar aqui, vereador. Senhor presidente. Vereador, então o meu tá... Vossa Excelência... Senhor presidente. Tá lento, mas está funcionando, vereador. Só para não botar a culpa em algo que não é... Senhor presidente. Presidente, o meu está lento, mas está funcionando. Mas está aberto. Microfone aqui. Ô, senhor presidente, você pode consultar o departamento de informática que está logo atrás do senhor, eles vão identificar que estava com problema na hora que eu, inclusive, fechei o computador. Ok, vereador. Se mas eu estou informando que está funcionando, vereador. Ok, mas não é esse, acho que o motivo do pedido dos vereadores é em relação à inauguração, à ordem de serviço que vai ser dada. Então aí a gente, com tranquilidade, pode, com a concordância dos vereadores do plenário, nós podemos encerrar a sessão. Se os vereadores concordam, vereadora Neuzinha. Eu gostaria de informar que, como presidente da Comissão de Saúde, eu já não vou estar lá. Eu estou indo para a Conferência da Saúde. Muito obrigada. Ok, vereadora Neuzinha. Os vereadores concordam com o pedido elaborado pelo plenário em relação à participação. Vereador Luizinho. Queria até dizer, porque essa obra que o prefeito vai agora dar ordem de serviço lá em Baixo Santa Teresa, assim como o presidente do governador Renato Casagrande, é uma obra que é reivindicada pelaquela comunidade há mais de 20 anos, excelência. Parece uma coisa insignificante, mas botar grama sintética naquele campo, um campo pequeno, né, um campo society, mas vai trazer uma alegria profunda àquela comunidade. E o prefeito Luciano Rezende entra na história daquele bairro, né,
fazendo realmente a mudança que ele prometeu na sua campanha. Parabéns, Luciano Rezende. Nós, então, vamos submeter ao plenário. Os vereadores concordam com o pedido de diversos vereadores para participar da ordem de serviço junto com o Executivo, para que a gente encerre a sessão, permaneçam como estão. Aprovado. Então, nós vamos convidar os vereadores para a próxima sessão, que será amanhã, às 17 horas, para o qual designa o expediente, ordem do dia e os demais trabalhos das comissões. Está encerrada a presente sessão.